Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, que diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casal, que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. Circuncide, né? Circunde não, circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão, nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tem mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, também não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se deles não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E quisera, esse meu suspiro, né, só explicando, é aquele suspiro assim: Senhor, como eu gostaria que meu coração estivesse mais no céu quanto ele está nas coisas terrenas. Porque meu coração, grande parte, infelizmente, é iludido, seduzido pelas coisas desta terra. Mas eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o meu coração seja totalmente alcançado pelo Senhor, ao ponto de que nada mais importe, somente o Senhor. E não no sentido de negligência, não no sentido de assim, vou abandonar todas as coisas, mas que o meu amor pelo Senhor seja o suficiente para o meu respirar diário. Mas foi uma pausa, voltemos. 32. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem.
A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser. Não peca. Esse texto, gente, não é para dizer assim, é pecado casar, é pecado ficar solteira. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder, sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com o que quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Gente, Paulo, ele vivia a iminência da volta de Jesus. Não que a gente não viva, mas a forma dele viver. Então, assim, para ele, quanto mais tempo um ser humano, qualquer ser humano, independente do estado civil, quanto mais tempo o ser humano tivesse para buscar o Senhor, para pregar o Evangelho, para fazer a obra, entendeu? Quanto mais tempo de relacionamento com Deus, era melhor. Então, tipo assim, não se envolva com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo são muitas coisas. É trabalho, é escola, é faculdade, é família, é ministério, até a própria igreja se torna um trabalho, se torna uma atividade, consome tempo. Então, o que Paulo estava querendo dizer é isso. Se você já está nessa situação de solteiro, não se envolva não, aproveita esse tempo para buscar o Senhor. E você que está casado, eu até estava meditando esses dias, eu digo, nossa, o casado tem uma tentação maior ainda. Ele tem a tentação de não colocar o seu casamento no lugar de Deus. Bem relacionado à idolatria mesmo. Que o lugar de Deus não seja ocupado pela família, que o lugar de Deus não seja ocupado pelo cônjuge ou pelos filhos, ou pelos pais, né? Porque é muito mais fácil a gente, pela natureza das atividades, né? Entregar o tempo para todas as atividades que nós temos, e não é pecado, não é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, é pecado, então agora eu vou parar tudo e viver só de adoração. Não é sobre isso. Mas é realmente priorizar mais, aproveitar. Porém, ele deixou bem claro que é para cada um. Então, cada um tome para si a sua porção dada por Deus. Não receba peso que não vem do Senhor, porque Deus não coloca peso. Pode estar até difícil estar sozinho, pode estar até difícil estar casado, pode até estar difícil ser viúvo. Independente da situação que esteja, pode até estar difícil. Mas sozinho sem Deus nunca estamos. Nunca estamos. Ele está sempre conosco. Então, que nosso coração sinta essa satisfação. Porque, mesmo casado, mesmo uma família grande, existem pessoas que se sentem solitárias, que se sentem sozinhas. Então, que a nossa satisfação plena, total, esteja no Senhor. Amém?